Olá, pequenos acadêmicos, pequenas acadêmicas, tio Guto na área, para falar sobre um grande filósofo que foi o Sócrates. O Sócrates, juntamente com Platão, eles representam aí, talvez aí, os dois grandes pensadores, filósofos do mundo ocidental. Vocês lembram que antes do Sócrates, nós temos aí alguns pensadores chamados de pré-socráticos, que estavam preocupados sobre a natureza, de onde as coisas tinham sido criadas, para o Tales de Mileto da água e assim por diante. Aqui o Sócrates conhecia esses pensadores, mas o Sócrates não concordava muito com a forma deles pensarem. O Sócrates, em vez de ficar preocupado com a natureza, o Sócrates queria conhecer o ser humano, o comportamento humano. Esse era o objetivo do Sócrates. Sócrates viveu no auge da democracia, vocês já estudaram isso, onde a democracia permitia que alguns homens pudessem, os livres pelo menos, pudessem ir na ágora, na praça, discutir filosofia, política, a economia e assim por diante. Sócrates nasceu entre 469 e 470 e vai morrer aí condenado, né, por tomar um veneno chamado cicuta, uma planta, em 399 antes de Cristo. Vamos conhecer o pensamento do Sócrates, as questões centrais que ele trabalhava, mas antes é importante saber que o Sócrates não escreveu nada. O Sócrates achava que escrever atrapalhava a memória. Ele preferia a tradição chamada oral. Quem vai falar do Sócrates para nós serão seus discípulos. 3 deles são importantes aqui. O primeiro deles é o Platão, o principal discípulo do Sócrates, vai ser o Platão. O segundo discípulo importante para compreender o Sócrates vai ser um homem chamado Xenofonte, tá? Xenofonte. O Xenofonte, inclusive, vai relatar sobre o julgamento do Sócrates. E o terceiro vai ser o Aristófanes. O Aristófanes escrevia peças teatrais e ele vai fazer uma peça aí satirizando Sócrates, onde ele diz que um pai pediu para que o filho fosse estudar com Sócrates para convencer os devedores, né, os credores do Sócrates, que eles não deveriam receber. Mas muito bem, são esses 3 aí que vão nos dar aí a imagem do Sócrates e dos seus pensamentos. Tudo começa aí quando o Sócrates, alguns falam que ele recebeu esse oráculo por terceiros, outro diz que ele recebeu pessoalmente. Ele foi até Delfos, onde existia aí um templo de Apolo, e uma pitonisa, uma sacerdotisa, mandou dizer que o Sócrates era o homem mais inteligente do mundo. E ele foi investigar se isso era verdade, porque ele se reconhecia um ignorante. E ao dialogar com as pessoas, ele foi percebendo que as pessoas de fato achavam que tinham conhecimento e que não tinham. Ele não, ao contrário, o único conhecimento dele era a própria ignorância. Aí vem a frase muito famosa do Sócrates: só sei que nada sei. Esse é o meu único conhecimento. Saber que sou ignorante. Então a ignorância é o primeiro princípio para se conhecer algo. Daí vem um método de ensino do Sócrates muito importante. O que ele fazia? Ele ia na praça, chamado ágora, e discutia com jovens, com idosos, com adultos, sobre alguma temática. O que ele queria mostrar é que as pessoas tinham ignorância sobre aquilo que afirmava. Então, o método do Sócrates era um método de perguntas e respostas, diálogo. Para quê? Para mostrar que as pessoas tinham aí um fundamento falso de conhecimento. Depois que ele mostrava que as pessoas de fato não conheciam, aí começava a segunda parte do método, que é chamado maêutica, que literalmente significa parto. Tá? Como assim parto? Ele fazia com que o próprio ser humano criasse, né, fizesse sair de dentro dele um verdadeiro parto das ideias. O Sócrates chamado aí daquele que faz os partos das ideias nascerem, né? Então ele, ao ir questionando a pessoa, ele mostrava que a pessoa tinha um próprio conhecimento. Ele fazia então as ideias nascer de dentro da pessoa. Muitos dizem que o Sócrates é o primeiro homem que vai aí criar a ideia da alma como lugar da consciência, do conhecimento, tá? Do mundo ocidental. Então esse método Sócrates chamado maêutica é esse método que nós chamamos de parturejar, né? Fazer nascer as ideias. As ideias nascem de dentro da pessoa.
O Sócrates não concordava que o professor tinha que transmitir conhecimento. Ele tinha que fazer as ideias nascer com a pessoa. Olha que bacana isso, hein? As ideias nascendo com a pessoa, ok? Mas vamos lá, tio Guto, o que mais é de ideias interessantes em relação ao Sócrates? Duas outras ideias são muito importantes. Primeiro é o conceito de virtude. Virtude para o Sócrates é o próprio conhecimento. A pessoa não erra porque ela quer, ela erra porque é ignorante. Tá? Então, ou seja, a virtude para o Sócrates estava na busca do conhecimento. Conhecer é a verdadeira virtude. Então, noções de justiça, de bondade, do que é bom, do que não é bom, de que é justo, do que não é justo, depende do conhecimento. Se você tem conhecimento, você vai ser justo. Se você tem conhecimento, você vai ser virtuoso. Se você não tem, você vai cometer os erros. Então, conhecer aí é um grande princípio do Sócrates. E o segundo grande princípio que o Sócrates traz para nós é que nenhum ser humano pode ser aí, vamos dizer assim, ter a sua integridade diminuída. Isso é também uma ideia muito importante que vem aí do Sócrates, tá bom? Que nós vamos trabalhar bastante essa questão aí. Então, a corrupção da alma, lembra que eu falei para você? A corrupção da alma é a ignorância, tá? Então, para o Sócrates, ele dizia o seguinte, que é melhor você, que é uma ideia muito interessante, é melhor você cometer uma injustiça, é melhor você receber uma injustiça do que cometer uma injustiça. Porque se você recebe uma injustiça, o outro é ignorante. Se você faz uma injustiça, você é o ignorante. Então a verdadeira catástrofe da corrupção da alma é você ser injusto. Então é melhor você receber a injustiça do que você fazer a injustiça, tá bom? O Sócrates vai ser condenado por corromper a juventude, porque ele ficava nas praças levando as pessoas a questionarem, e também aí por questionar os deuses da cidade. As duas coisas são falsas, são acusações falsas que fizeram a ele. Ele nunca falou mal dos deuses da cidade, e ele nunca também corrompeu a juventude. O que era corromper a juventude? O fato é que o Sócrates ensinava as pessoas a pensarem, questionar tudo, não receber nada como verdade, nem da autoridade, nem dos deuses. Você tem que pensar. Então esse pensamento incomodava as pessoas. E muitas eram ridicularizadas porque o Sócrates mostrava que elas eram ignorantes. Por isso que essa elite ficou chateada com Sócrates por ridicularizá-los e também por incentivar os jovens a pensar. Os jovens não deveriam pensar para essa elite, deveriam apenas receber as leis, isso bastava. Então ele vai ser condenado. Ele tinha a opção de pagar uma multa ou de morrer. Ele preferiu morrer. Por que ele preferiu morrer, tio Guto? Por isso que eu falei para vocês. Porque é melhor receber uma injustiça do que ser injusto. Se ele aceitasse pagar a multa, ele estaria aceitando que ele estava errado. E ele não estava. Gostou ou gostaram aí do pensamento do Sócrates? Então você vai agora ler o nosso texto no livro e depois a gente vai então falar do Platão, o maior discípulo do Sócrates. Fiquem aí com os filósofos desse mundo. Beijo do tio Guto.